Quando Orã assumiu o poder em 1326, aos 36 anos, ele herdou um território pequeno, mas bem organizado. Seu pai lhe deixou 4.000 guerreiros leais, fortalezas estratégicas na fronteira com Bizâncio, e algo muito mais valioso, uma reputação. Os otomanos eram conhecidos por sua justiça, sua disciplina militar e sua palavra de honra. Mas Orã sabia, isso não era suficiente. Por trás da disciplina militar havia uma força espiritual poderosa, a ideologia Ghozi. Os guerreiros de Orã não eram apenas soldados, eles se viam como Ghozis, guerreiros sagrados da fé islâmica, cuja missão era expandir as fronteiras do Islã. Essa crença fervorosa dava-lhes uma coragem e um propósito que exércitos mercenários não podiam igualar. Cada batalha era uma forma de devoção. Orã olhou para o mapa e viu uma cidade que o obcecava. Bursa. Bursa era uma joia bizantina, rica em comércio, protegida por muralhas impenetráveis e estrategicamente localizada no caminho para Constantinopla. Asman havia tentado conquista há por anos, sem sucesso. Agora, Orã terminaria o que seu pai começou. O cerco de Bursa durou 9 anos. Sim, 9 anos. Orã não tinha tecnologia para derrubar as muralhas. Então, ele usou a paciência como arma. Cercou completamente a cidade. Nada entrava, nada saía. Enquanto isso, ele tratava bem os camponeses bizantinos ao redor. Muitos começaram a se juntar aos otomanos voluntariamente. A cada mês, Orã ficava mais forte e Bursa mais fraca. Em abril de 1326, Bursa se rendeu, sem uma única batalha campal. Orã entrou na cidade não como conquistador brutal, mas como libertador. Prometeu segurança a todos os habitantes, menos cristãos, judeus, muçulmanos, e então fez algo revolucionário. Declarou Bursa a primeira capital do Império Otomano. Não era mais um beylik, era um império. Orã investiu pesado em Bursa. Construiu mesquitas, escolas, hospitais, banhos públicos, criou um sistema administrativo eficiente, estabeleceu tribunais justos, incentivou o comércio. Em poucos anos, Bursa era mais próspera sob os otomanos do que jamais foi sob os bizantinos. E essa notícia se espalhou. Bursa não era mais apenas um troféu de guerra. Sob o comando de Orã, ela floresceu, transformando-se em um centro vibrante de comércio, cultura e fé, o coração pulsante do novo império. Forjados no fogo da disciplina, os janízaros se tornaram uma força como nenhuma outra. Sua lealdade não era à tribo ou à família, mas unicamente ao sultão, uma espada silenciosa e letal, pronta para cumprir seu destino. O pé na Europa estava firmado. De Gallipoli, o olhar otomano se voltava para um novo continente. Constantinopla, antes distante, agora estava ao alcance. O mundo nunca mais seria o mesmo. Mas Orã não estava sozinho nesta jornada. Ao seu lado estava seu irmão, Aledin Pasha. Enquanto Orã liderava os exércitos, Aledin atuava como o cérebro do nascente império. Como grão-vizir, ele foi o arquiteto por trás das leis, da administração e da organização militar que transformaram um bando de guerreiros em um estado funcional, uma parceria que equilibrava a espada e a caneta. Mas Orã sabia, para construir um império, ele precisava de um exército diferente. Ele criou o sistema dos janízaros. Jovens cristãos dos Balcãs eram recrutados, convertidos ao Islã e treinados desde crianças para serem a elite militar mais letal da época. Eles não tinham famílias, não tinham lealdades tribais. Sua única lealdade era ao sultão. Era controverso, sim. Era eficaz, devastadoramente. Para consolidar seu poder, Orã tomou uma atitude ousada. Ele foi o primeiro líder otomano a cunhar suas próprias moedas, com seu nome.
Isso era mais que dinheiro, era uma declaração de independência, um sinal para o mundo de que os otomanos não eram mais um pequeno principado, mas uma força soberana a ser reconhecida. Enquanto o poder de Orhan crescia, o Império Bizantino se desintegrava por dentro. Uma devastadora guerra civil entre pretendentes ao trono deixou o império de joelhos. Orhan, mestre da estratégia, não apenas assistiu, ele interveio, apoiando um lado e depois o outro, ganhando terras e influência a cada movimento. Ele transformou a fraqueza de seu inimigo em sua maior força. Com sua nova máquina militar, Orhan conquistou cidade após cidade. 1331. Niceia Snik cai, a cidade sagrada dos concílios cristãos. 1337. Nicomédia, outro golpe devastador em Bizâncio. 1354. Então, o momento que mudou tudo. Em meados do século XIV, uma sombra caiu sobre o mundo conhecido. A peste negra. A praga varreu a Europa e o Oriente Médio, matando milhões e paralisando impérios. O Império Bizantino, já enfraquecido, foi dizimado. Os otomanos também sofreram, mas sua estrutura administrativa coesa e a liderança de Orhan permitiram uma recuperação mais rápida. Paradoxalmente, a maior tragédia da Idade Média abriu caminho para a expansão otomana. Para sustentar suas ambições, Orhan revolucionou seu exército. Ele criou os Jaya, a primeira infantaria permanente, e os Muzelem, a cavalaria, diferente dos guerreiros tribais que só lutavam por saques. Esses soldados recebiam salários e terras, garantindo sua lealdade e profissionalismo. Era o nascimento de uma máquina de guerra estatal sempre pronta para marchar. Orhan também foi um mestre construtor. Por todo o seu crescente domínio, ele ergueu mesquitas imponentes, escolas madraçais e caravansarais, postos de descanso seguros para comerciantes. Essas construções não eram apenas edifícios, eram âncoras de poder, centros de cultura e motores de economia que uniam o império e espalhavam a influência otomana. Em 1354, um terremoto massivo destruiu as muralhas de Gelibolu-Galípoli, na margem europeia do Estreito de Dardanelos. Orhan viu isso como um sinal divino. Em horas, suas tropas cruzaram o estreito e ocuparam as ruínas. Pela primeira vez, os otomanos tinham uma base permanente na Europa. Constantinopla agora estava cercada dos dois lados. Orhan também entendeu que um império terrestre tinha limites. Para desafiar Bizâncio em seu próprio mar, ele precisava de uma frota. Ele capturou portos estratégicos no Mar de Mármara e iniciou a construção dos primeiros navios de guerra otomanos. Embora modesta no início, essa marinha foi o embrião do poder naval que, um dia, dominaria o Mediterrâneo e selaria o destino de Constantinopla. E a conquista de Niceia, rebatizada de Snik, não foi apenas uma vitória militar. Orhan transformou a cidade em um farol de conhecimento. Ele fundou ali a primeira universidade madraçal otomana, atraindo estudiosos e teólogos de todo o mundo islâmico. Orhan entendia que um império duradouro não se constrói apenas com exércitos, mas também com sabedoria e cultura. Mas o final da vida de Orhan foi marcado por uma tragédia. Seu filho mais velho e herdeiro, aparente Süleyman Pasha, um comandante brilhante que liderou a expansão na Europa, morreu em um acidente de caça. A perda foi um golpe devastador para o velho sultão. O império estava seguro, mas o futuro de sua linhagem foi subitamente alterado, abrindo caminho para seu outro filho, Murad, assumir o manto. O imperador bizantino João VI estava desesperado. Ele até ofereceu sua filha, a princesa Teodora, em casamento a Orhan. Orhan aceitou, não por amor, mas por estratégia.
Agora ele era genro do imperador bizantino. Isso legitimava suas conquistas. Quando Orã morreu em 1362, aos 72 anos, o império havia crescido 20 vezes o tamanho original. Ele controlava a Anatólia Ocidental e tinha bases na Europa. Orã não foi apenas um conquistador, ele foi um arquiteto de império. Ele criou o sistema administrativo otomano, os janízaros, a elite militar, a primeira capital Bursa, a entrada na Europa, um império multireligioso e tolerante. Ele transformou o sonho de Asman em realidade concreta, mas o filho de Orã, Murad, tinha ambições ainda maiores. Ele não queria apenas bases na Europa. Ele queria dominar os Balcãs inteiros. E em 1389, numa planície chamada Kosovo, ele enfrentaria uma coalizão de toda a cristandade europeia numa das batalhas mais sangrentas da história. E então viria Bayezid, o raio, o sultão mais rápido e brutal que o mundo já viu. Essa é a história do próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder.